tem vários pontos, né? Mas eu não sei se eu consegui assim, te responder, sabe? Conseguiu sim, professora. Eveline, ainda explorando um pouco essa questão do Mercosul, tem se... Não, não tem não. Acho que deu um probleminha aqui com o microfone da Isabela, professora, então eu vou fazer mais uma pergunta para a senhora. Claro, perfeito. É justamente nessa questão, né, sobre que a gente estava falando, sobre o Brasil ser muito pujante, ser muito importante no cenário de grãos, né? Até mesmo muitas pessoas, o próprio governo fala que o Brasil tem essa relevância de alimentar o mundo inteiro. Eu queria entender a importância que a senhora vê no Brasil sobre esse prisma do agronegócio, sobre o prisma da alimentação mundial. E dentre todos esses acordos multilaterais que o Brasil tem, qual que é a importância de termos, né, essa possibilidade de fazer negócios com muitos países nesse sentido? Eu digo isso porque a gente comentou muito ao longo dos últimos dias sobre o interesse do governo brasileiro de falar com Rússia, falar com Ucrânia, decretar ali aquela neutralidade para poder importar os grãos, para poder importar os fertilizantes e poder continuar com essa questão aí do agronegócio bastante forte e sem prejudicar a alimentação mundial. Nesses acordos, né, nessas relações internacionais, essa neutralidade, ela é importante, ela é perigosa? Qual que é a visão da senhora, ligando, né, o fato do agronegócio ser bastante importante, tanto na economia quanto na relação internacional do Brasil? Perfeito. Então, vários pontos importantes na tua colocação, né? O Brasil é um dos 5 maiores exportadores mundiais agrícolas, então a gente tem desde sempre aí, né? Desde as negociações comerciais que a gente tem, desde o GATT, desde o OMC, né? Ele é um importante player na área agrícola, né? Então ele é importante exportador. A gente exporta aí para diversos mercados, né? Só que o Brasil ele também sofre com medidas protecionistas, União Europeia, por exemplo, Japão, Estados Unidos, né? A gente sofre aí com alguns embargos, tá? Mas nada que tire, digamos assim, o posicionamento do Brasil nesse cenário internacional como um grande player aí na área agrícola, tá? Agora, sim, a questão da guerra, o que ela impacta nessa questão, né, de alimentos, né? Por mais que a gente seja um grande exportador na área agrícola, esse mundo globalizado que a gente vive, ele nos torna dependentes de algumas coisas. Então, a gente depende de alguns tipos de grãos, por exemplo. A gente depende dos fertilizantes, por exemplo, para poder desenvolver a agricultura brasileira, né? E o fato desta guerra, né, em andamento e né, já há alguns meses entre Ucrânia e Rússia, ela dificulta, por exemplo, essa questão dos fertilizantes, ela dificulta a exportação de alguns grãos, né? E isso afeta não só o Brasil, mas afeta vários outros países também, né? O que vai fazer com que o preço dos alimentos se torne mais caro, porque a gente, ou porque falta fertilizante, ou porque falta grãos para desenvolver alguns tipos de alimentos, né? Então, se posicionar aí, então, como é que eu vou dizer? Nesse aspecto de comércio, tá? Nesse aspecto de comércio, se posicionar de uma forma mais neutra pode ser positivo no sentido de a gente ter acesso, por exemplo, né, a exportações de materiais que a gente precise, né? Material como fertilizante ou de grãos que a gente precise, né? De alguma coisa que a gente precise para que o agronegócio brasileiro possa ir adiante, né? Então, nesse aspecto, eu diria que, olha, comercialmente, né? Pensando nesse aspecto, ok, é positivo. Agora, sim, é difícil, nessa questão de guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente tentar... a gente está numa situação que ser neutro hoje é quase que estar do lado da Rússia,
né? É visto lá fora como estar do lado da Rússia. Então, a gente tem que ter muito cuidado a assumir uma postura de neutralidade. Eu acho que essa postura de neutralidade, ela poderia vir numa forma do que a política externa brasileira sempre se posicionou em questão de conflito internacional, onde a política externa, o Itamaraty, ele sempre se posicionou a favor dos direitos humanos, contra conflito internacional, a favor da independência dos estados, do direito da autonomia dos estados, né? Sempre num discurso pacífico, num discurso de diálogo, num discurso de uma neutralidade, mas uma neutralidade em prol das normas internacionais, em prol da Carta das Nações Unidas, né? Então, assim, uma neutralidade mais respaldada, com respaldo no direito internacional. Então, ou seja, de uma certa forma, você está criticando atitudes da Rússia, né? Mas, claro, você não diz isso claramente, você diz, olha, vamos respeitar. A política externa do Itamaraty que ele sempre vinha tomando, né, aí nos últimos anos. Mas agora, se posicionar claramente, ou sair um pouco do direito internacional e tomar uma neutralidade, assim, tentar ficar em cima do muro sem um respaldo, isso é um pouco perigoso, porque pode ser visto que a gente esteja apoiando os russos e isso não é bom, né, não é bom para o Brasil lá fora. Então, tem que ver como fazer essa neutralidade. Eu acho que esse seria o ponto. E daí, sim, isso, né, tentar, de alguma forma, facilitar a compra, a importação de fertilizantes, de grãos, etc., né, que o nosso comércio precisa. Deveria